Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um Sintonia com Jaque Matos e a nossa convidada de hoje é a maravilhosa Suelen Moya. Vocês já ouviram falar nela? Se não, hoje vocês vão conhecer essa líder maravilhosa. Ela vai contar um pouquinho da história dela sobre liderança feminina, que é muito importante pra gente. E é claro, aqui ó, eu tô com o meu copinho da M2 aqui também, estamos aqui na empresa dela, a gente veio conversar com ela pessoalmente. Su, muito obrigada por receber o Sintonia. Nós ficamos muito felizes quando você falou sim. A gente falou, nossa, super ocupada. Será que ela vai topar receber a gente, contar um pouquinho da sua história? A gente conhece um pouco da história da Su e falou, poxa, é o ideal para trazer hoje em dia para as mulheres que estão aí tentando começar ou estão querendo desistir, né? A gente não sabe qual que... E ela conhece muitas mulheres também que passaram pelo mesmo processo de ser empresária. Tudo bem? Quem que é a Suelen Moya? Por favor, se apresenta para o nosso público. Bom, Jaque, primeiro, é uma grande honra estar aqui. Eu acompanho o programa, acompanho também a sua história. Falar sobre essa dor, né, de empresária para empresária é muito mais emocionante, porque a gente entende o que a gente passa, a gente sabe o que sofre e a gente sabe o quanto é solitária, né? Então é uma honra enorme, um grande prazer contar a minha história, contar um pouco da história da M2 e principalmente da trajetória dessas pessoas que passaram por aqui. Então, falando aí de Suelen Moya, quem sou eu? Eu sou uma mulher de quase 40 anos, hoje eu tenho 39 anos, sou casada há 20 anos, já tenho uma filha de 18 anos, que me acompanhou aí dentro dessa história. A gente vai misturar um pouquinho sobre o empreendedorismo, a maternidade, para vocês entenderem principalmente esses desafios, né? Porque antes de ser o que você disse, uma empresária, uma líder, eu sou mãe, né? Sou esposa, e eu acho que esse é o nosso maior desafio, ser uma pessoa além do que nós somos, para o que as pessoas conhecem. E estou muito feliz e muito agradecida pelo convite. A gente sempre, como eu falei para a Su antes de começar o programa, a gente sempre busca histórias inspiradoras. E a Su, ela também atrai por essa questão da maternidade, do casamento dentro de uma empresa. Como é que a gente consegue lidar com tudo? Me perguntam bastante sobre isso. Já que você já nem tem problema, ainda você arrumou um programa. E aí eu falo assim, mas quando a gente tem uma rede de apoio também que ajuda, que acredita na gente, acho que facilita muito, né? Muito, muito mesmo. E em que momento, como que chama, o que é a M2? Primeiro, antes do pessoal entender, o que é a sua empresa? Olha, primeiro eu passei anos tentando descobrir como explicar para as pessoas o que eu faço, porque é bem complicado. Mas de forma bem resumida, assim, e prática, hoje nós trabalhamos só para empresas. Então, as estruturas dos nossos clientes sempre são muito grandes, então grandes corporações como, por exemplo, o Grupo Natura, a Vivo, Johnson & Johnson, sempre clientes de grande porte que têm uma movimentação muito grande, tanto de correspondências quanto de objetos. E a nossa empresa, ela faz a gestão de tudo isso, tudo que o cliente recebe e o que ele precisa enviar. Então, a gente chama de serviços de mensageria e logística expressa, o que esse cliente precisa transportar de forma rápida e segura. E, além disso, nós temos uma tecnologia que controla todo esse movimento. Aí, para vocês terem uma ideia, só o ano passado, tivemos mais de 60 mil transações de entregas feitas dentro da nossa operação. Então, de forma bem resumida é isso, gestão de correspondências e pacotes para empresas. E a nossa equipe fica dentro do cliente, né? Certo. Nós temos uma estrutura de operação dentro da casa do cliente, então as nossas pessoas nunca estão com a gente, elas estão sempre longe. E o nosso maior desafio principal é esse, né? Ter uma empresa com a nossa cultura, com os nossos valores, dentro da casa de uma outra pessoa, né? Vivendo a cultura e as experiências desses clientes. Agregando, né? Tudo que pode. E hoje você trabalha São Paulo ou Brasil? A operação começou em São Paulo, se expandiu para o Brasil e agora está no mundo inteiro. Hoje nós temos operações, inclusive, em todos os continentes. Nós começamos a operação tem 2 anos para o mercado internacional com transporte de navios. Hoje todo porto do mundo tem uma operação da M2 fazendo liberação de documentos. Então, para o navio, para você ter uma ideia, para o navio chegar e desembarcar o material que ele tem, ele precisa de uma liberação física. E o nosso time já faz isso no mundo inteiro. E como que você entrou nesse ramo? Uau! Tipo, em que momento falou, gente, é isso que eu quero fazer? Porque é um ramo, assim, eu confesso que eu nunca tinha conversado com ninguém, nem conhecido alguém que fizesse esse tipo de trabalho.
É legal quando tem muita concorrência. É. Não fica falando, senão... Não, mas é... Mas o maior, acho que a gente pode começar contando como isso começou, porque não foi eu que inventei o serviço, não é uma área que... É lógico que o modelo de negócio que eu faço hoje, ele é diferente, não tem uma concorrência exatamente parecida com o que eu faço, mas eu comecei numa multinacional americana há 17 anos atrás, e eu fui a primeira mensageira deles aqui no Brasil. Uma empresa que chegou para implantar esse serviço e começou a implantar tecnologia para fazer gestão de correspondências. O que é o mensageiro? É o office boy interno, o carinha que entrega a cartinha na mesa, que vai fazer o serviço de banco. Era essa pessoa que eu era, fui contratada para ser isso. E como a operação estava começando, tinha muita oportunidade, não tinha líder, não tinha estrutura, e eu aceitei o desafio. Tinha acabado de chegar em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu passei muitos anos vivendo em Itanhaém, sou praticamente uma caiçara, uma vida pacata, tinha terminado o ensino médio, Duda estava com 10 meses, não andava ainda, não tinha tirado as fraldas, e eu precisava chegar em São Paulo e começar a trabalhar de alguma coisa, porque eu vou trabalhar desse negócio de mensageira. E aí eu aprendi, né, o ofício de ser gestora de correspondências nessa empresa, e eu fui me desenvolvendo muito. Sempre tive muito aquela inquietação, a famosa dor de dono. Mesmo sendo mensageira, eu tinha dor de dono. Eu cuidava como se a empresa fosse minha. E eu já vinha da área de serviços também, né? Eu sempre fui garçonete na praia, gostava de atender, temporada. E era uma coisa que me inspirava muito o atendimento. E era uma empresa americana. O americano, ele é muito frio. O americano, ele não sabe servir. Ele é servido, ele está acostumado com o serviço. E aí eu consegui adaptar o modelo de atendimento brasileiro para a tecnologia e o nível de entrega do americano. Isso fez com que eu me destacasse muito na empresa. Em 3 meses eu já era líder daquela operação. E era uma operação, e aí que é mais legal nessa história, era uma companhia aérea. Era a TAM Linhas Aéreas. E o meu sonho de criança era ser aeromoça. É verdade. Eu não falava que eu trabalhava naquela empresa, eu falava que eu trabalhava na TAM. Todo mundo que me via na rua falava, ela trabalha na TAM. Eu trabalho na TAM. O que você faz? Eu entrego correspondência na TAM, mas eu trabalho na TAM. Então lá eu tinha contato com as aeronaves, via treinamento do comissário, todo aquele encantamento, comecei a viajar para os aeroportos, então eu comecei a fazer viagens, era o que eu sonhava, viajar, não era necessariamente... E para mim, o ser aeromoça era como ser uma garçonete, porque era a mesma coisa. A diferença é que ao invés de eu entregar comida, eu entregava correspondência na TAM. E aí começa o meu encantamento por esse tipo de serviço. Numa grande companhia aérea, comecei a me desenvolver como líder. 2 anos depois, a empresa começou a crescer no Brasil e aí eles me convidaram para implantar essa solução em outros clientes. Foi para a Bolsa de Valores, e aí começa experiências no mundo corporativo. E aí aquela inquietação de sempre fazer melhor, de sempre fazer mais, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso estudar. Sim. Né? E aí o que eu fiz? Pedi para a empresa ajuda para me desenvolver. Não é política da empresa, a gente não tem nenhum programa para desenvolvimento de pessoas. Falei, então eu vou estudar por conta própria. E aí, gente, pausa na história da M2 para a virada de chave de vida, porque eu tô contando para vocês que Duda era pequenininha, né? Era. Duda estava em fase aí de andar, de falar, de trocar fralda. E ela estava numa escolinha nessa época. Eu construí uma grande amizade nessa época, que é o meu anjo de vida, que é a Irene. E ela era dona da escola da Duda, foi ela quem me ajudou nesse período de... Porque eu era a última a chegar na escola, acho que quantas de vocês já não chegaram, a escola estava fechada, né, para buscar seus filhos, a inspetora, a dona da escola, né, o pessoal da creche já com cara feia, porque a mãe nunca chega no horário. Gente, quem consegue chegar no horário para pegar o filho depois de um dia de São Paulo, né? Duda esquecida, né? Duda esquecida. Aí a Irene levava a Duda para casa dela. Chegou nesse nível de tipo, tô chegando aí, pega, pode levar que eu busco. Isso quando ela já não levava antes, que ela sabia que eu não ia chegar. Pega o Duda amanhã. Duda já chegava em casa jantada, tomada banho, e ela me participou assim, foi uma rede de apoio muito grande para mim. Era uma pessoa que nem me conhecia, tá, gente? E tinha um detalhe muito forte nessa história, que quando eu cheguei aqui, eu ganhava pouco, eu tinha que pagar a escola, porque a escola pública
fechava muito cedo, se não me engano era 4, 5 horas da tarde que encerrava o atendimento. Eu trabalhava na Zona Sul, chegava quase 8 horas da noite em casa. E aí o que eu fazia? Como a minha renda em casa era única, fixa, um mês eu pagava aluguel e outro mês eu pagava escola. E aí a sócia da Irene na época me fazia passar vergonha na porta da escola porque eu não tinha pago a mensalidade. E a Irene começou a perceber as minhas dificuldades, começou a mentir para a sócia. Não, ela já pagou, que eu esqueci de dar baixa do boleto. E aí ela meio que me acolheu, vendo, era uma mãe, né, passando perrengue, que precisa de ajuda, então ela me ajudava com a Duda e me ajudava com as questões da escola, até a sócia ver que realmente o dinheiro não estava entrando, né? E aí eu precisei resolver isso. Mas enfim, além da Irene, e aí eu queria falar principalmente com os papais agora, que estão me ouvindo, essa foi uma fase muito importante na minha vida, porque eu tive que ter uma conversa muito séria com meu marido na época, no sentido de, é a nossa chance de vida. Né? Os dois vieram de Itanhaém, estávamos começando a vida em São Paulo, tudo era muito difícil, e eu comecei a me desenvolver, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer faculdade, eu não tinha feito, eu vim para cá com o ensino médio, e eu precisava, como é que eu ia falar dentro de uma grande corporação americana que uma líder, né, uma coordenadora tinha ensino médio, liderando pessoas que tinham MBA. E aí a conversa foi a seguinte, olha, para que eu possa fazer isso, a gente vai ter que reorganizar as coisas aqui em casa. Você vai ter que assumir o papel da dona de casa. Né? Você vai ser responsável pela nossa casa, pela nossa família, porque eu não terei mais tempo para isso. Eu vou sair às 4 da manhã e vou voltar à meia-noite. E vai ficar um buraco muito grande. E naquele momento que eu acho que foi fundamental essa conversa, né, aberta e essa decisão dele dizer, eu te apoio. Ele foi a mãe e o pai, ele foi a pessoa que cuidou da nossa alimentação, que cuidou da nossa estrutura familiar, ele que participava da lição de casa com a Duda, do acompanhamento do dia a dia, as coisas que aconteciam depois da escola. E a gente fala muito nessa fase que a Duda tinha o cabelo bem encaixadinho, né? E aí eu lembro que um dia ela olhou pra mim e ela falou assim, mamãe, é normal fazer creque-creque quando passa a prancha no cabelo? Meu pai tá... Aí eu falei, Duda, pelo amor de Deus, quando o papai faz, parece que tá tudo quebrando aqui. Aí você viu o cabelinho dela todo... Então eram os perrengues, assim, aí ela ia me contando os bastidores, né, e aí o que eu tentava fazer? De madrugada eu chegava, já falava pra ela, deixa o cabelo lavadinho, ela era muito pequenininha. Aí eu fazia um monte de coisinha bem apertadinha, assim, pra dar conta pra manter a semana inteira. Você que acompanhou essa fase, você lembra dos cabelinhos da Duda? Todo bem presinho pra que não corresse o risco dele prejudicar o cabelo dela nesse processo, mas assim, ele também não sabia. Nós fomos a vida inteira treinadas a brincar de boneca, pentear cabelo. A gente já nasceu sabendo fazer isso. Mas um homem não. Então, assim, essa é uma parte muito importante da história que eu reforço, que é muito difícil para a sociedade aceitar que está tudo bem o homem assumir esse papel. Que está tudo bem a mulher tomar a frente e ela ser a pessoa que vai trazer o provento e que vai explorar a vida, principalmente, para trazer uma condição melhor para a família. E ele foi meu parceiro, assim, desde o início. Se ele não tivesse concordado com essa decisão, se eles não tivessem tomado esse caminho junto comigo, eu não teria continuado agora a segunda parte da história. Então, nesse momento, eu fiz a minha primeira faculdade, fiz uma pós-graduação, comecei a me desenvolver no inglês, porque era uma multinacional americana, e vinham muitos americanos para conhecer a nossa estrutura no Brasil. E ele cada vez mais foi abandonando a carreira dele. Então ele saiu do trabalho que ele tinha, né, porque ele já era executivo na Nextel, tinha uma posição muito legal, mas ele precisou assumir essa responsabilidade e eu deslanchei. Fiquei nessa empresa por 10 anos e lá eu assumi a maior posição que a empresa entendia que eu poderia alcançar. Afinal, era uma mensageira que veio de Itanhaém, que não tinha estudo. O máximo que eu cheguei lá foi um papel de gerente. E eu sentia, assim, que eu não poderia crescer. Eles nem acreditassem que eu tinha essa capacidade de crescer. Até um dia que chegou um diretor na área, uma pessoa com um coração, assim, incrível, muito correto, e ele falou assim, Suelen,
Eu tô tentando fazer algo diferente por você aqui, mas eu não tô conseguindo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se um dia você entender que esse lugar não é para você e você resolver sair daqui, leva junto com você, que eu também não tô mais feliz, né? As coisas começaram a não bater porque aquilo que eu disse para vocês, o choque de cultura era muito diferente do nosso. Eu queria cuidar das pessoas, eu queria fazer algo pelas pessoas que estavam na operação. E as ordens vinham de fora sempre. E era diferente. O que se aplica do outro lado do mundo não se aplica aqui. E isso começou a me adoecer, porque era muito número, né? A operação era fria, o resultado, o mensageiro que estava na operação tinha que vender, ele tinha meta de venda, ele tinha responsabilidades do resultado financeiro da operação, e aquilo sobrecarregava de uma forma que eu não conseguia mais administrar da forma que eu gostaria a operação. E aí, esse cara que entrou, ele não ficou por muito tempo, mas ao sair, ele me fez um convite de montar uma empresa. E na época, eu falei, poxa, imagina eu montar uma empresa, gente, quem sou eu? Sou Ellen, né, menina mensageira, né, que veio de Itanhaém, que lutou, imagina ter uma empresa, e assim, uma empresa que lidava com grandes corporações, porque a gente está falando de clientes grandes, como é que eu vou chegar na porta da Natura e oferecer o serviço da Suelen? Uma coisa é a multinacional, com nome, com estrutura financeira, e não acreditei em mim. Não era possível, mas ele falou assim, Suelen, é você que faz isso acontecer. É você que toca a operação, é você que desenhou isso. Você tem ideias tão legais, por que você não faz essa ideia acontecer? Eu falei, imagina, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, dinheiro a gente vai entender, eu consigo alguns investidores, você só precisa apresentar a ideia em um projeto. E aí o resto eu consigo. E aí, gente, lógico, não aceitei, né? Não acreditei em mim. E achei que não fosse possível, tentei dar mais uma chance para a empresa. E essa é uma outra parte bem chave na história, quando eu fui conversar com o presidente da empresa, dizendo que eu não estava feliz, né, que eu gostaria de mudar algumas coisas. A primeira coisa que ele fez foi dizer, olha, Suelen, quando a gente não está feliz em algum lugar, a gente vai embora. A gente não precisa ficar onde a gente não quer estar. E aí eu Tá, eu então vou pegar respirei. minha mala, tô indo. Aí na época, tava passando aquela novela da Maria da Paz, que vendia bolo, que ficou rica vendendo Sim, bolo. a Juliana Paes. Juliana Paz, Uhum. Maria do Bolo, né? É. E aí ele falou assim, você assiste novela? Aí eu falei, não, eu não assisto novela, eu não tô tendo tempo, inclusive, para isso. Ele, menina, mas teve uma novela que tá repercutindo que a mulher ficou milionária vendendo bolo. Por que você não faz uns bolos, não abre um negócio? Aí eu, bolo. Eu falei, olha, nada contra as pessoas que vendem bolo, eu admiro muito, eu amo bolo. Mas, Silvia, eu estudei tanto. Eu construí essa empresa no Brasil e você acha que a única capacidade que eu tenho é vender bolo? Aí você pensa, né? Por quê? Porque eu sou mulher, porque eu vim de baixo. Por que eu tenho que vender bolo, né? Agora eu vou abrir empresa também. De bolo? Não, igual a sua. De bolo. Igual a sua. Que você trabalha pra mim. Eu respirei fundo aquele dia, fiquei muito chateada. Eu saí da sala dele e eu fiz a minha carta de demissão e entreguei. Eu falei, eu acho que eu sou mais do que isso. E se ele só consegue me reconhecer como uma pessoa que só pode fazer bolo depois de todo o investimento que eu fiz em mim e o que eu entreguei por essa empresa, poxa, eu abri mão da minha filha, né? Eu não acompanhei esse crescimento e agora eu posso mais do que isso. E aí foi a virada de chave. Eu assinei a carta de demissão, liguei pro meu atual sócio, que é o Vitor Vigani, e falei para ele, a proposta não está de pé? Estou pedindo demissão agora. Só que eu tive que ficar 1 ano fora do mercado por questões contratuais. Existe uma cláusula dentro do mundo corporativo que é de não concorrência. E eu não poderia nem contratar a minha equipe e nem vender, negociar com os meus clientes. E durante esse 1 ano, eu recebi aí um investimento de um grupo que estava chegando também no Brasil, junto com o Vitor, para que eu pudesse estruturar a M2. Então, eu desenvolvi o nosso sistema, né, desenhei todo o modelo de operação e depois de 1 ano eu estava pronta para me apresentar para o mercado. Mas aí era o modelo que eu desenhei para essa multinacional, só que do meu jeito. O jeito brasileiro, o jeito da garçonete, Sim. Né, o jeito do serviço, o jeito de acolher as pessoas. E aí o grande propósito inicial da M2, quando isso nasceu, essa ideia, era primeiro, nunca mais deixar ninguém sentir
que não fosse capaz de fazer alguma coisa, ou que ela não pudesse ser um mensageiro e se tornar um diretor e até um dono de uma empresa. E isso a gente vive muito dentro da nossa cultura. A M2 ela é um meio para as pessoas realizarem os seus sonhos. Nem todo mundo vai ser gerente, diretor aqui. Eu tenho, que nem a gente falou um pouquinho no começo da operação sobre o Matheus. O Matheus, ele quer ser professor. O sonho dele é ser professor. Mas até ele se formar na faculdade, ele precisa trabalhar em algum lugar. Sim, uma oportunidade, né? E ele precisa, e aqui é o espaço para ele trabalhar. Se ele entender que ele pode mudar o caminho, quer se desenvolver aqui, também tem uma chance. Mas aquele sentimento que eu tinha de me sentir menor, né? E uma coisa também que a gente sentia muito, muitos de vocês, não sei se trabalham em operações, mas a operação, quando chega no escritório, às vezes parece que o pessoal da operação é sujo, né? Não é o pessoal o pessoal da operação, mas aí o pessoal do escritório é mais arrumadinho, mais limpinho. E quando a minha equipe, é que eu era híbrida, eu estava no escritório, estava na operação, mas quando o meu time de operação chegava no escritório, dava os Daleks, né, chegando, dava a impressão que era o pessoal, olha lá o pessoal da operação. Põe a mão neles, não põe da operação. E aí o pessoal do escritório, alinhadinho, né, com perfil, com uma postura diferente, e eu não queria que essas pessoas se sentissem assim. Então hoje não é o pessoal da operação que vai no escritório aqui no M2, é o escritório que vem na operação. Então o nosso RH mora na praia, para vocês terem uma ideia, ela trabalha em frente ao mar, ela tem a vida dela, mas ela vem uma vez por semana para uma operação diferente, para que as pessoas tenham um contato com o escritório, para que não tenha essa diferença do... Sim. Então, tudo. Eu pude colocar essa ideia e transferir todo aquele sentimento que eu tive na construção do processo para uma empresa que não era minha, dentro do meu sonho. E esses sócios que eu tenho hoje, eles são sócios e são investidores, mas eles não participam em nada da decisão, sabe? Eles me deixam livre para fazer com que a coisa aconteça da forma que eu sonhei. Isso é bem legal. E hoje a Duda tá com você também. Já cresceu, já tá, ela tá aqui do lado, mas a gente, na hora que a gente chegou, ela falou, olha, ela é do marketing. Eu falei, olha, então todos os departamentos, já tem os departamentos, tudo certinho. Quantos anos já está no mercado? Desde setembro de 18, vamos aí para 7 anos de operação. E o moço lá do bolo ali? Gente, essa é outra parte engraçada da história. Ninguém levou a sério, né? Mas eu não sei o que foi que aconteceu, porque eu não estava lá, mas eu queria ser uma mosquinha para entender. Mas o maior cliente deles na época era a Vivo, Grupo Telefônica Brasil. E a Vivo foi eu que implantei também, o desenho do projeto era meu. E quando eu participei da concorrência e venci, ele perdeu o emprego, ele foi demitido. Ah, ele não era o... Ele era o presidente. Essa empresa, ela existe em 130 países e tem mais de 60 mil funcionários. Nossa. E cada país tem um presidente. E esse era o presidente, CEO, né, o CEO aqui para a região da América Latina. Ele foi demitido. Eu acho que a gente sempre fala, né? A gente estava conversando sobre isso. Trabalhar com amor é o que você faz. Isso eu acho... Eu já fui funcionária, já trabalhei muitos anos para outras pessoas, e eu sempre admirei os meus chefes, porque eu falava assim, coordenar tudo isso, todo esse trabalho, e eles têm família, porque eu via a família ligando ainda, né, e cobrando a presença, principalmente porque eles eram homens e as mulheres gostariam de que eles estivessem em casa. Então eu falava assim, gente, coordenar tudo isso, mas tinha algumas coisas que eu não concordava, eu falava que eu mudaria sim, que é a questão de você ser muito frio com o trabalhador. Eu acho que a M2 tem essa diferencial também de aproximação. A Suelen, ela é a CEO, a presidente da equipe, da empresa, mas porém eu vejo que as pessoas te admiram até pelo olhar. Então tem empresas que a gente entra, as pessoas, quando você fala do diretor alguma coisa, a pessoa já fala assim, né? Então eu sempre falei, eu não queria ser essa empresa também, que as pessoas não tivesse essa admiração e não entendesse o nosso... Porque assim, quem chegou agora não sabe da sua história. Então, dificilmente a pessoa vai valorizar da forma que tudo aconteceu. Que você falou, o seu esposo teve um papel fundamental. Porque se você tivesse legado lá atrás, aonde você estaria hoje? Exatamente. Se ele tivesse falado não. Eu acho que o mundo mudou bastante. Essa questão da normalização do homem também está fazendo o papel, muitas vezes, do que a mulher
estaria fazendo. Eu também passei muitas vezes pelo que você passou com o seu marido, e as pessoas de fora acabam julgando. Ah, vai falar que é o gigolô, o encostado. Então assim, o meu marido, não, já veio da profissão dele, só que ele abandonou o sonho dele para viver o meu. Então, na cabeça dos outros, ele largou tudo para ficar lá. Mas não, ele largou os sonhos dele que ele tinha na empresa, ele tinha uma carreira lá dentro. Tinha uma carreira dentro da empresa que ele trabalhava. E ele largou tudo para viver o meu sonho. Ele nem sabia se ia dar certo, se não ia, se vai dar ou se não vai, que a gente não tem não tem como, mas eu falava para ele assim, eu não tenho plano B, a gente tem que dar certo. E as pessoas, e é legal falar isso, porque assim, na visão de gestão, a gente sofre também. Porque todo mundo, quantos funcionários hoje, mais ou menos? O time todo entrando, porque hoje nós temos uma equipe que ela é híbrida, né? Uhum. E temos os parceiros, os nossos motoboys, motoristas, são todos agregados. O time todo beira em 400 pessoas dentro da estrutura. É muita gente. É muita gente. Então, assim, em que momento a Suelen dá um respiro hoje? Gente, assim, amanhece o dia chovendo, a minha preocupação é, gente, como os motoboys vão sair pra rua hoje? Se tá muito frio, eu falei, meu Deus, como é que as pessoas vão chegar nesse frio? Esse ano, quando a gente viu a previsão de como seria a temperatura, a primeira coisa que a gente fez é trazer um uniforme mais quente possível. Então, assim, essa preocupação, eu não sei se as pessoas estão passando frio, se elas estão passando calor, se elas têm condições de sair de casa. Ameaça greve de transporte público. Falei, meu Deus, não é só o atendimento para o cliente, as pessoas vão ter segurança para chegar. Então, eu acho que essa maior dor, ainda mais quando você conhece as suas pessoas. Sim. E aqui, na M2 principalmente, eu tenho pessoas que já trabalhavam comigo na equipe antiga. Eu tenho pessoas que estão há 14 anos comigo, apesar da M2 só ter 7. Passaram todo... Eu vou citar uma pessoa aqui, o Oliver, não sei se ele vai assistir isso. O Oliver, eu vi ele nascendo praticamente. A mãe dele trabalhou com a gente, comigo, na verdade, na operação, e ele participava das nossas ações junto quando criança, e hoje ele está fazendo a nossa implantação da Cargill, que é o nosso mais recente cliente. Ontem foi aniversário dele, eu liguei para ele e falei, cara, que orgulho. Nosso bebê Oliver hoje é um cara que está implantando o nosso cliente mais recente. E o que mais legal, é uma implantação que eu não fiz, ele fez. Então eu até me emociono em falar coisas assim, porque a gente faz parte da vida das pessoas e das histórias, né? Tanto do crescimento, da formação, e é difícil, né? Sim, é porque o empresário, ele é visto como a pessoa que tira o dinheiro do trabalhador. Uhum. Então, assim, eu muitas vezes, estava conversando com a Su no começo sobre isso, como que é você também expor a sua vida como empresária nas redes sociais, porque você saiu numa revista, você viaja a trabalho, e aí quando às vezes você se dá o único direito, às vezes, de você ir viajar para algum lugar, olha lá, já mudou, já não quer falar comigo, já não é mais. E assim, quanto mais responsabilidade você tem, pior vai ficando. Porque às vezes as pessoas não compreendem que você ter uma empresa hoje em dia, no país que você não sabe o que vai acontecer amanhã. O cenário tudo aumenta, é combustível, é tudo que aumenta. E aí você não tem você não tem como prever o que vai acontecer o ano que vem, se mudar isso, mudar aquilo no país. E aí a gente é afetado diretamente. E a nossa preocupação é um conjunto. Você tem que se preocupar com quem está recebendo, com quem está entrando, com quem está saindo, com quem está indo, com quem está voltando. Então, assim, se torna uma família, assim, total, uma preocupação total. Eu falo que do dia que eu abri um CNPJ, eu nunca mais tive paz na minha vida. E é verdade. Porque a preocupação é essa, você fica preocupado com tudo. Com tudo. Tipo assim, como eu quero me ver daqui. E eu acho que chega um momento da nossa vida que a gente até menos pensa na gente, que a gente menos pensa na gente. Mas você sabe que eu acho que isso você falando assim, dá um pouco de medo de pensar em ter, mas o que é mais importante é o que você vai fazer com esse CNPJ? Né? Você agora tem poder de decisão de mudar a vida das pessoas e fazer com que elas não sintam aquilo que você sempre sentiu, que você passou. Então, tudo é o que você escolhe fazer com essa responsabilidade. Eu acho muito bacana que você, em específico, você tem um trabalho, além do seu trabalho como empresária, você tem muitos projetos sociais e agora o programa ajudando outras pessoas. Esse caminho que você escolheu
foi muito importante para as pessoas saberem, é difícil, dá medo, mas vai. isso aqui eu vou usar agora para fazer coisas incríveis. Então, tem gente que só abre o CNPJ para ganhar dinheiro, passar raiva, e não usa o poder que tem muita gente, mas esse caminho, e eu me identifico muito com esse caminho também, o que a gente escolheu fazer com essa responsabilidade toda? Sim. E aí, falando da rede social, que eu acho que é o mais difícil, eu nunca fui a pessoa de postar, eu postava pouco sobre a minha vida. O meu Instagram era fechado, mas eu tive que abrir o meu Instagram, né, para se tornar profissional, porque existe uma estratégia hoje que é criar autoridade na área, para você vender mais, para as pessoas criarem conexão com o seu trabalho, elas precisam conhecer você, mas não só a Suelen empresária e as decisões que eu tomo, elas querem saber da minha vida, né? O que eu faço. Quando eu coloco do programa lá, ninguém olha, viu? Mas eu coloco lá, eu coloquei uma fogaça esses dias, que eu fui na Caminho da Luz, que teve um trabalho, que eu gosto muito desse trabalho voluntário, né? Eu gosto bastante mesmo. Acho que esse é o caminho também, e as pessoas às vezes não entendem, mas é onde eu vejo a Jaque. A responsabilidade da Jaque não é igual eu estar lá e eu tô me vendo em outra situação, espiritualmente falando. E aí eu postei a minha fogaça. Deu mais engajamento. Eu falei, gente, mas o que o povo viu numa fogaça aqui? Tudo bem que a fogaça é maravilhosa, mas eu falei assim, poxa, a gente vem aqui, ficar falando, gravar conteúdo, falando do entrevistado. Não, o povo quer saber da fogaça. Aí eu falei assim, gente, é sério. Aí outro dia eu postei uma foto minha com o Mauro em pé, tipo, bora ali. Nossa, explodiu também. Então, assim, às vezes você percebe que as pessoas estão mais interessadas em saber realmente da sua vida do que do seu trabalho. Exatamente. Mas assim, se você conseguir colocar o seu trabalho no meio e as pessoas também se interessarem, e aí o que foi mais legal nesse caminho todo eu posso mostrar o meu trabalho, quem sou eu? Quem sou eu, e ainda posso encorajar outras mulheres, porque se eu conseguir contar para o maior número de pessoas que é possível, gente, olha onde eu saí, olha o que eu me tornei, olha a evolução, e você está acompanhando em tempo real. As pessoas de 6 meses atrás, às vezes me chamam e falam, nossa, o que aconteceu com você em 6 meses? Virou blogueirinha, né? Agora você se expressa, você comunica, está mostrando a sua vida, é uma construção, e as pessoas estão seguindo e acompanhando essa evolução. É legal porque você vai recebendo carinho, motivação, porque nós aqui na ponta, né, como líderes, somos muito solitários, né? A gente não pode dividir com o nosso time as dores e as preocupações que a gente tem. Por quê? A gente sabe a força que a gente tem, a gente sabe o quanto a gente vai ser resiliente e vai conseguir ultrapassar, mas de repente você divide a sua angústia com o seu time, a pessoa já vai começar até a procurar emprego. Pô, a empresa tá indo mal, tá falindo, a Suelen tá desequilibrada, você não pode nem contar que tá doente, né? Porque eu sei. Então, assim, você tem que estar impecável. Então, você precisa encontrar uma forma de se automotivar, de ter inspiração para que você continue fazendo isso. E aí, a gente até bateu esse papo aqui antes, nos bastidores, de você fez uma viagem, você comeu num restaurante legal. Ao mesmo tempo que as pessoas querem ver, elas querem ver você fazendo esse tipo de coisa, elas te criticam por estarem fazendo, principalmente dependendo do seu nível de relacionamento com o seu time, fala, nossa, mas eu ganho X reais por mês e eu não posso fazer isso nem um ano, e ela faz toda hora. Então, existe esse equilíbrio que você tem que ter, porque eu, por exemplo, já aconteceu de eu fazer uma coisa muito legal no meio da semana e não postar, porque eu falei, não é justo, tá todo mundo trabalhando e eu tô aqui. E eu vou colocar um TBT ali. Depois eu posto. Aí o grupo que estava comigo falou assim, imagina, eles têm que entender que você lutou muito para chegar aqui. Hoje você pode fazer isso. Eu falei, mas eu não acho certo. O meu time tá lá e eu tô aqui. Eu já também não posto quando eu vou... O meu caso é uma questão até do convívio que eu tenho com a parte social também. Então eu falo assim, amanhã eu tô pedindo alguma coisa aqui, e aí no dia seguinte eu tô, entendeu? Em Campos do Jordão. Então assim, claro que a gente não pode ficar com essa coisa dentro de nós. Eu falo que quando eu comprei minha casa eu fiquei doente. Uma semana depois eu fiquei muito doente. Primeiro que eu não me achava digna de comprar uma casa bacana. Eu achava que aquilo não era pra mim. Eu tive muita dificuldade em aceitar a casa. Parece até loucura falando isso, mas eu tive muita dificuldade. E eu não me reconhecia lá dentro.
E aí, quando as coisas começaram a melhorar um pouco mais para nós, assim, eu comecei a me sentir culpada. Porque aí eu falava assim, mas e o fulano? Mas e o ciclano? E assim, você acha que você não tá naquele direito. Você não olha a sua história. Você não vê os tombos que você levou. Você acredita no que o outro fala de você. Né? E se a gente for tentar agradar todo mundo hoje, todo mundo, a gente nunca vai fazer o que a gente gosta, é o que você falou. O líder, ele é solitário, porque nós temos que tomar decisões duras. Eu tinha um chefe que era judeu e ele falava muito isso para mim. O dono da empresa anda sozinho, Jaque. Porque você vai ter que tomar decisão. E aí eu vou me sentir exatamente como você está se sentindo agora que você tem que desligar uma pessoa da equipe. Só que aquela pessoa é bacana, é a melhor do mundo? É, mas para esse tipo de atividade, ela não funciona. Então, a gente tem que saber o momento de ser líder e o momento de parar. Né? E assim, hoje quando você grava, que nem eu gravo, eu gosto muito do TikTok, né? Eu gravo uns vídeos, às vezes, lá dos banheiros, pessoal. E aí até o pessoal fica, nossa, mas parece que está repreendendo porque você está fazendo aquilo, que você é uma líder, você não pode estar naquele momento de descontração. E pelo contrário, eu acho que a gente tem que se aproximar, porque eu sinto o que eles sentem, o que eles estão passando de lá na rua com um cliente, eu também já passei. Então, é como você falou, hoje você pode falar com propriedade de cada um dos seus funcionários, porque você já passou por isso. Você já esteve no lugar deles, né? Então, eu acho que quando a gente cresce, nós não somos herdeiras. Ao contrário do que o pessoal acha que eu sou herdeira, eu não sou herdeira. Eu tenho que trabalhar todo dia, incansavelmente. Então as pessoas olham para aquilo e falam, nossa, são herdeiras, ou veio fácil. Olha lá, a Suelen saiu na capa de revista agora. E aí você tem que separar tudo isso, né? Tem que lidar com tudo isso, separar tudo isso. Como é que você lida também hoje com a adolescência da Duda? Tranquilo, no meio desse tudo? A Duda, ela é bem tranquila, assim, Graças como adolescente. Na verdade, eu empurro mais ela do que puxo, porque vai viver, vai fazer amizade. A Duda, ela é muito adulta, sabe? Ela Cresceu com 50 anos, já nasceu com 50. Ela é muito madura, ela gosta de sair com a gente, ela gosta de fazer as coisas com a gente. Então, os amigos dela são os nossos amigos. Então, tudo é com a gente. E agora, assim, ela acabou de... Semana passada, ela fez 18 anos. E acabou descobrindo já agora alguns rolês que ela curte, né? A gente sai muito em Itanhaém, né? Que o nosso esconderijo continua sendo lá. Uhum. Chega sexta-feira, a gente pega as nossas coisas e vai se esconder lá. Todo final de semana? Todo fim de semana. Pra dar uma esparecida. E para sair dessa agitação também, né? Sim. Eu moro em Osasco. Osasco é um lugar muito agitado, assim. Parece que é o centro de tudo. Tá pior que São Paulo. Uhum. E eu moro em condomínio. Condomínio, ainda mais na época de férias, que as crianças estão mais soltas. Então lá não, é silêncio, né? É natureza. Então a gente corre para lá. E os nossos amigos continuam lá. Eu fiz ensino médio lá. As pessoas que eu me conecto desde a infância estão lá. E esses amigos cresceram juntos, tiveram seus filhos, que hoje também são amigos da Duda. Mas assim, como tá todo mundo junto, sempre, ela acabou ficando junto. E não dá esse trabalho, né, de não saber onde tá. Agora que ela descobriu umas adeguinhas, né, umas coisinhas que são diferentes. Uhum. Já tá indo pra academia sozinha, começou a ter liberdade. Então, me deixa muito mais feliz, assim, dela agora se construir como indivíduo. Mas não é... É difícil, assim, que além de tudo ela é canceriana, né? Então, o que é mais difícil é o excesso de drama que a gente sabe que a adolescência tem, que tudo é mais intenso, tudo é mais forte, tudo é um excesso de tédio, de emoção, de amor, de quero fazer tudo pra ontem. Você não confia em mim. Ela É isso também. Então, assim, acho que é a fase mais difícil, porque como a gente tem essa vida louca, corrida, às vezes a gente trata tudo com muita praticidade. Sim. E com a vida não dá para ser prático, né? Ainda mais com os seus filhos. Então, nem com o marido. Porque você tá me olhando assim, eu sou muito mais difícil, eu confesso. Não, eu acho que a gente é mais difícil. Porque a gente fica pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Porque a gente, ao mesmo tempo, eu não sei você, mas às vezes eu chego em casa e falo, poxa vida, tudo que eu planejei, eu nem sei se eu planejei para essa vida, com o meu marido e a minha filha, eu não tô conseguindo. E aí eu falo, mas se eu não for para esse lado aqui também, não vai dar certo.
Porque a gente, mulher, a gente tem aquela questão da frustração também, de não fazer o que a gente gosta. Esse é um ponto importante, Jaque. Eu acho que isso eu queria compartilhar com vocês também, que foi uma descoberta, assim, recente na minha vida. A gente sempre fez tudo muito junto. Tudo. Como eu disse pra vocês, a Duda tá o tempo todo com a gente, nós três pra tudo. Onde tá um, se não tiver convite pros três, ninguém vai. Mas eu acho que isso criou uma dependência emocional muito grande na gente. A gente não consegue mais fazer as coisas um sem o outro. Mas nós somos uma pessoa, né? Um indivíduo que nasceu sozinho, que tem gostos próprios, que tem decisões próprias, tem desejos próprios. Não são os mesmos comuns dos três. E muitas vezes a gente abre mão de fazer o que a gente quer, pensando que é o que o outro quer. E não é o que o outro quer. Então, nessa relação, os três ficam frustrados, porque ninguém está fazendo o que realmente quer. Quem gosta. Porque não tem coragem de falar e também não sabe se é o que o outro realmente quer fazer. Então, eu vim num ciclo de, normalmente, todo mundo fazia o que eu queria. E eu fazia o que eu achava que eles queriam. E a gente estava infeliz porque ninguém estava sendo feliz fazendo o que realmente gostava. O ano passado, eu vivi minha primeira aventura internacional sozinha. Eu fui para Dubai, junto com um grupo de 12 mulheres, sozinha. Gente, eu me senti primeiro como se eu tivesse desprotegida, pelada, que eu ia morrer. Eram sensações assim, por quê? Porque eu não estava com a minha família. E principalmente eu me senti culpada porque eu achei que era errado eu fazer alguma coisa para mim. Como assim, né? Eu vou fazer sem eles. Eles não vão. Nossa, é um lugar tão incrível. Eu me Pode recriminei tanto por estar fazendo aquilo, só que aquilo destravou uma coisa tão grande dentro de mim, de saber que eu tenho sonhos, eu tenho vontade, eu também sou além de ser mulher, de ser empresária, de ser líder e de ser mãe, eu sou a Suelen, né, que um dia fui criança, um dia fui adolescente, um dia tive sonhos que eu não pude pagar. Isso que eu ia falar, e você não teve tempo também, que só trabalhando. Nem tempo, nem dinheiro, né? Agora eu tenho dinheiro, eu tô e não tem tempo. Mas assim, isso é muito importante. A vida é isso, às vezes as pessoas falam assim, por que você não faz? Eu falo, porque eu não tenho, às vezes eu não tenho dinheiro mesmo, e às vezes você não tem tempo. Não tem ninguém pra, não sei como é que você faz aqui, se você consegue viajar, mas lá pra gente é um pouquinho complicado às vezes. Olha, em 7 anos, as minhas primeiras férias foram o ano passado, por uma semana, nós fomos para uma ilha deserta, sem comunicação, nós três. Então essa foi a primeira vez que eu tirei férias, assim, me isolei em 7 anos. Mas Dubai, apesar de ter sido fora do trabalho, eu levei notebook, então o fuso horário era de 14 horas. Nossa. Então eu estava 14 horas na frente, então eu já me antecipava nos meus movimentos lá, fazia o que eu tinha que fazer lá. Não foi uma viagem de turismo, foi de empreendedorismo mesmo, foi muita pesquisa. Lógico, a gente passeou, curtiu, turistou, mas a gente tinha a rotina de dia e à noite eu ia trabalhar, então eu ficava no hotel, a gente dormia 2 horas por noite durante 12 dias, pra vocês terem uma ideia. E esse ano eu vou para um outro desafio, vou para o Japão, agora dia 10 de agosto, e é a primeira vez que eu vou realizar um grande sonho. Aquela pessoa que eu falei para vocês no começo, a Irene, é minha amiga já há 17 anos, e nós vamos juntas para o Japão esse ano. A Irene da escola, que quase que pegou a guarda da Duda para ela. Que falava para a sócia que tinha recebido a mensalidade para me ajudar. E hoje ela trabalha comigo na M2. Além de trabalhar comigo na M2, hoje ela é nossa responsável pela área de relacionamento. E agora nós estamos com um bebê saindo do forno agora, que é o nosso novo projeto. Estamos nos tornando sócias numa segunda empresa, que é uma empresa linda também. Uma outra hora a gente conversa sobre ela. Mas nós vamos realizar um grande sonho, que é viajar juntas. Que era uma coisa que eu achava que não podia, que era errado. Porque é com a minha amiga, não é com a minha família. Eu não posso fazer isso, imagina. E, gente, é uma pessoa que representou tanto na minha vida, que fez tanto por mim, e eu nunca consegui fazer nada com ela e por ela, porque eu achava que era errado. Eu não tenho permissão de viver isso, porque eu já sou mãe, porque eu já sou esposa, eu sou empresária, e eu não posso ser amiga, eu não posso viver uma amizade. E esse ano agora, dia 10 de agosto, faremos essa viagem juntas. 15 dias no Japão. Não, mas tem que viver. E já faz uns stories lá para mandar pra gente. Vou mandar, sintonia. Olha a sintonia, como é que é o Japão aqui. Não, e é muito legal, porque assim, você tá chegando num lugar que muitas mulheres não acreditam.
E eu acho que até você, às vezes, se olha e fala, não, não acredito. Porque, às vezes, a gente duvida da nossa capacidade. E as pessoas falam, nossa, você... É aquilo que eu te falei, às vezes as pessoas estão se inspirando na sua história, no que você está falando, não é bobagem. Na primeira temporada do Sintonia, eu achava que eu falava, meu Deus, o que eu tô falando? E aí, até que um dia eu encontrei uma mulher, ela falou assim, eu já assisti todos os programas. E eu amo, porque me ajuda. Aí eu falei, nossa, eu fiquei assim... Eu falei, será que ela tá falando sério? E aí, eu falei, ela tá falando sério. Porque ela falava até os trechos do programa, e eu achei super legal aquilo. Então, assim, é a gente acreditar. O primeiro passo é a gente acreditar. E eu acho que essa fortaleza que você passa, a Duda também vai se inspirar, principalmente ela. Porque eu me lembro que a minha filha estava passando no psicólogo, ela falou assim, minha mãe tem 3 empregos. E a psicóloga falou assim, nossa, você tem 3 empregos. Com a sua mãe. Eu falei assim, não, eu não tenho 3 empregos, né? Ela falou assim, ela falou que você cuida de criança, cuida de banheiro e agora tem o programa. Então, assim, foi muito engraçado. Até falei, não, eu não tenho 3 empregos, não é bem 3 empregos, né? E foi muito engraçado, mas é o que elas vê na gente. Eu acho que a gente tem que criar elas para não ter essa fragilidade da mulher ser frágil. E também não tem que criar elas para que, se o marido tiver um dia que cuidar da casa, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Porque por várias vezes eu saí, o meu também ficou. Eu fui buscar alguma coisa lá fora, ou correr atrás e gravar, fazer alguma coisa, e ele agora tem que ficar também. Ele não vai comigo nas gravações. Então ele fica. Então, às vezes a gravação passa do horário, nem eu tô aqui, ele tá na empresa. E aí as pessoas acham que sua vida é um morango. Não é. Não é. Mas acho que mais do que isso é provar pra gente que a gente conseguiu algo, deixar um legado bom. Eu falo que hoje, mais do que deixar bens, se eu atingir e deixar um legado para as meninas que estão vindo agora, para essa nova leva, eu já estou feliz. Eu falo assim que o meu propósito hoje, claro, com Sintonia, eu possa mudar a vida de muitas pessoas, inclusive financeiramente, se eu conseguir mudar a vida de muita gente. Mas também deixar um legado para as meninas que estão vindo. Principalmente as meninas que trabalham comigo, eu falo para elas assim, você pode. Jaque, mas eu não consigo. Tem umas que falam, não consigo olhar para a câmera, não consigo falar, não consigo... Não, você consegue. Porque as pessoas... Ninguém pode pôr limitação em você. Ninguém pode colocar limitação em você. E uma coisa, você vai em algum lugar hoje, religião, alguma coisa, ou... Bom, eu acredito em Deus, né? Eu não me encontrei numa religião, que eu disse para você, eu sigo a igreja... Eu sou católica, batizada, eu me emociono muito quando eu vou às missas, eu sinto um carinho muito grande pelo hinduísmo, então eu sou uma pessoa praticante de meditação, eu faço toda semana meditação guiada, eu gosto muito dos elementos da natureza, mas o meu cantinho de oração é o meu cantinho em casa, é meu, eu não tenho um lugar que eu frequente ou que eu siga. Eu tenho, assim, eu sou muito grata a Deus. Eu tenho uma orientação e uma bênção tão grande, assim. Tudo que eu vou fazer, eu peço orientação, eu peço sabedoria, eu converso muito com Deus, mas eu e Ele. Eu não tenho um lugar. Não tem intermediários. Não tenho. Você tem alguma sensibilidade que você sente falar assim, ele falou, não vai por esse caminho? Nossa, muitas. De ouvir muito claro. Muito porque claro. Eu tenho muito isso, assim, eu falo isso para as pessoas às vezes, que a minha vida foi guiada. Eu não sei se isso é um privilégio ou não, porque eu também vi as dores. Então ele falava, em determinado momento você vai sentir. Mas eu falo, nada do que ele sentiu. A dor dele é incomparável. E é engraçado, porque eu acho que você tem muito essa sensibilidade também, embora você não frequente lugar nenhum, mas eu acho que isso já vem, porque o meu é de criança. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu já sabia que na minha vida ia ser diferente de todas as meninas que eu conhecia. Eu já me sentia diferente das pessoas que eu falava. Tanto que a minha vida é muito diferente. Não tem aquele padrão de chegar em casa, fazer comida, eu vou lavar roupa, não, vou lavar roupa, se der para lavar hoje, vou lavar. Claro que eu tenho uma rede de apoio porque precisa. Minha mãe me ajuda demais, eu não tenho nem o que falar.
Tenho as pessoas na empresa também que me ajudam. Então, assim, mas Deus sempre estava ali. Era impressionante. Ele falava, não assina esse contrato. Eu ouvia nitidamente. Aí eu chegava e falava, não, gente, não vamos fechar esse cliente porque não vai dar certo. Então, assim, era nítido isso. E aí, em determinada parte da minha vida, foi ficando tão grande isso, as pessoas não entendem, às vezes, essa parte minha espiritual. Mas foi ficando tão grande isso que ele chegou e, tipo, falou assim, olha, eu quero que você leve meu nome. De que forma você vai descobrir, mas eu quero que você leve o meu nome. Porque eu vou entregar tudo o que você precisa. Mas eu preciso que você cuide de quem eu não posso cuidar agora aqui. Então foi quando apareceu a escolinha, apareceu um monte de coisa, fora os trabalhos que a gente faz por fora. Esse trabalho aqui é para as meninas também, que acreditam que hoje não podem por causa da cor, por causa do cabelo, porque eu vivo muito perto dessas meninas, e essas meninas falam, eu sou feia. Eu sou um nada e eu vou ser um nada. E tá aqui uma prova de que você veio de um lugar que era improvável para muitos, você batalhou sozinha, você lutou sozinha, sua vida é eu falei para Yasmin hoje na hora que eu estava vindo, eu falei, a Suelen é uma das pessoas mais admiráveis que eu conheço de perto, porque você se construir num mundo sozinho e ser bom, ter uma essência boa, não é para qualquer um. Porque as pessoas pegam o que elas viveram de ruim e elas se transformam em ruim. Então, a gente pegar tudo aquilo que você vive, você pegou tudo que você viveu e você sabia o preço que talvez você ia ter que pagar, mesmo assim, e você falou assim, só que lá na frente, quando você olha numa confraternização, ou alguém que chega e fala assim, comprei o meu carro, ou alguém que fala assim, eu comprei uma TV para minha casa, você fala, eu fiz parte disso, de alguma forma. Eu fiz parte disso, né? Eu costumo falar que eu ando com muitas facas nas costas, porque as traições também vêm. Uhum. Mas, quando eu chego em casa, eu ajoelho e agradeço a Deus todos os dias. Porque eu acho que a gente tem tanta dor no meio do trabalho, que a gente diz ser, você tentar ter algo é muito doloroso também, porque você é colocado em prova o tempo todo, amizades que você tinha, você perde. Porque as pessoas falam, lá, virou empresária, não quer mais estar com a gente. Né? Pessoas da família, pessoas de casa, assim, casamento, às vezes você tem que colocar ali, vira uma prova também de fogo. Então a gente passa as mesmas coisas. Né? Você não pode se permitir, às vezes, chorar, porque aquilo você tá... E eu acho que tem um ponto que você não sabe, né? Se é mais difícil o processo enquanto você está lutando ou quando você chega lá, né? Porque depois você chega lá, parece que o desafio aumenta, ainda piora, e aí você disse, você perde amigos, você não sabe quem é real, né, nessa relação toda, você não sabe quem está se aproximando porque quer te ajudar ou quer te prejudicar. As pessoas que não vivem o que você vive, tanto a intensidade de trabalho, a primeira coisa fala, não tem mais tempo, ficou rico, né? Ou, nossa, agora ela chega no carro tal, né? Porque ela não come mais nesse restaurante. Assim, a sua vida muda e as suas relações, elas diminuem, elas ampliam, o ciclo da sua vida muda. Então, é uma fase, de novo, é muito solitário, né? E aí você não sabe o quanto é mais difícil, quando você tá lutando para chegar lá, ou depois que você chegou, você perde todo mundo que você queria que tivesse com você. Só que as pessoas não mudam a mentalidade para te acompanhar. Sim. Né? Essa, acho que é a parte mais difícil, porque eu ainda brincava, né, que quando eu tivesse meu iate, que eu ia levar todo mundo para ver fogos na Copacabana, coloquei a seleção de quem seriam as pessoas. Eu vou, hein? Quais são as pessoas que vão estar no meu iate? Avião não, mas iate. Então, eu sempre sonhei assim, eu falei, Deus, já pensou a gente lá, dançando nosso axé, né, dança da mãozinha, né, comendo as coisas que a gente gosta, do nosso iate, e aí eu fiquei pensando, mas quem são as pessoas? A lista tá diminuindo tanto agora, porque elas não estão conseguindo acompanhar e entender a minha ausência nesse momento. Para conquistar o iate, eu preciso abrir mão de todas essas coisas que tiram o meu tempo, né? Tem festas que eu não consigo mais participar de família porque é muito longe, né? Por muito tempo, eu não tô aqui, às vezes eu só quero descansar também, eu não quero sair, então eu preciso do meu momento também. Então,
É muito difícil essa fase, sabe? Eu acho que a gente fica um pouco solitária, sim. E você perde muitas pessoas no caminho, no processo. Eu ouvi uma vez assim, que a estrada é sua. E aí, se você tá no comando do barco, não é todo mundo que vai. Não é todo mundo que vai chegar lá no destino com você. Talvez é um propósito seu, que tem que ser seu com alguma coisa. E no meio do caminho, eu também passo pelo que a Su passou, porque eu tô à frente, estou na empresa já há 10 anos. A empresa faz 10 anos esse ano. E não é fácil. Eu acho que cada saída, cada situação que você descobre. Hoje já não, hoje eu já acho que eu estou um pouco mais assinada. Às vezes a pessoa vem e fala assim: fulano falou isso, isso e isso. Eu falo, tá. Mas você não vai falar, não. Então acho que as pessoas esperam que às vezes você vai lá na internet e vai lavar roupa suja. Eu falo, não, não vou. Porque também não fica legal, eu faço um sintonia com Jesus. Aí chega lá e eu tô falando de Jesus. Daqui a pouco eu vou lá e falo, fulano vai pagar. Não combina. E hoje eu tô, assim, eu prefiro a minha paz, às vezes. Eu falo, eu quero a minha paz, é o que você falou. Eu quero só descansar, e as pessoas não entendem. Então eu comprei peixe pra eu cuidar, porque é o meu momento com os peixes. Tenho 2 cachorros, agora tenho 3 calopsitas. Então eu cuido delas, fico lá batendo um papo com elas. Então, assim, é o meu momento com a natureza. Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais me aproximei com a natureza também. Porque eu acho que a gente precisa. A gente precisa desse respiro. Porque é solitário às vezes, é o que você falou. É solitário. Às vezes você quer só chorar, você quer só ficar quieto, e as pessoas falam, por que você tá assim? Ou por que você não veio? Porque você nunca pode. Você nunca quer, você não faz um esforço. Então, assim, eu respiro em algumas situações e falo assim, eu só preciso de paz. Aí você vê o celular, vê você online, você não respondeu, por que você tá online e não responde? Então, exatamente. então, assim, são situações que a gente passa. Mas eu acho que, para as meninas que estão começando hoje, eu acho que elas não devem desistir. Eu acho que elas são fortes, elas têm essa fortaleza de querer fazer acontecer, de não ter medo de se expor, de lutar por aquilo que elas acreditam. Né? Eu falo isso da minha filha, ela tem 10 anos, mas ela fala que quer trabalhar com arte. Aí outro dia eu brinquei com ela, falei, vai vender lá na Praça da República? Ela falou, e se tiver que ir, eu vou, qual o problema? Então, assim, é o que ela gosta de idealizar hoje na vida dela. Então eu não tenho o direito de tirar o sonho dela. E pode mudar tanto. Né? Não, ela já foi tosadora de cachorro. Ela já foi, que mais? Um monte de coisa aí que ela... Mas nada, trabalhar comigo nunca. Acho que eu sou péssima, porque ela não quis, não. Em momento algum até agora. O máximo que ela falou assim, se a gente trabalhar junto não vai dar certo, porque você é muito boazinha. Eu falo, meu Deus, tô criando um monstro. Mas é muito assim, Mas olha, Jaque, eu acho que para as meninas que estão começando, eu acho que a primeira lição e mais importante desse começo, você não faz nada sozinha. Nada. Nada. Não. Você tem uma ideia, você tem um sonho, você tem os seus projetos, você tem um plano. Mas você precisa de pessoas para fazer. Sempre. Que seja a sua família, que seja a sua equipe. Eu agradeço todos os dias pela saúde de cada pessoa. E todas as vezes que eu consigo trazer alguém que tem a mesma cultura, que tem o mesmo respeito e cuidado para liderar as nossas pessoas, eu sou tão grata. Ontem a gente recebeu um elogio formal de um cliente muito difícil para a nossa gerente de operações. É muito difícil alguém elogiar um gerente, né? Porque o gerente é carrasco, o gerente é o que faz acontecer, é o que resolve o problema. E aí eu mandei no grupo reconhecendo a nossa gerente para o nosso time e falando para ela, principalmente, o quanto é importante o trabalho dela, que eu não existiria se não fosse ela e o time que ela está montando agora. Então, mesmo que o negócio seja pequeno, você tem, sei lá, que seja um salão de beleza, uma confeitaria, ou que você seja não me expressei mal, que você seja uma manicure, uma profissional de estética, você vai precisar você não tem um time, mas você tem um cliente, você precisa dele, né? Você precisa cuidar, você precisa respeitar, você precisa proporcionar um ambiente bom para esse cliente voltar.
Então, por mais que você seja dono do seu negócio, se você não tiver cliente, não adianta você ter um negócio, né? Exatamente. A sua família, a sua casa, você precisa dos seus filhos, da sua rede de apoio, para que você possa ir trabalhar. Então, a gente sempre precisa de alguém. E o mais importante, a gente nunca está sozinho, a gente só precisa se abrir, né? A gente precisa dividir, a gente precisa se permitir também se acessar. Sim. Para as pessoas certas, claro, como a gente disse, não adianta você desabafar com a sua equipe se você está passando por um problema. Mas hoje, é uma dica muito legal, principalmente para quem está começando, existem muitos grupos de mulheres, de empreendedorismo, gratuitos, tá, gente? Eventos que você não precisa pagar nada. Às vezes a gente não busca apoio, não busca orientação, não busca força, porque a gente não sabe onde encontrar. Mas existem muitos grupos. Eu mesma comecei, vocês veem essa minha estabilidade, né, essa minha naturalidade para falar sobre esses assuntos sem ter problemas com isso, foi uma construção. Eu tive muita gente que me ajudou. Eu hoje faço parte de uma escola de empreendedorismo feminino, uma escola estruturada, existe um investimento, mas antes de chegar nessa escola, eu sempre frequentei pequenos grupos. E aí você chegar num lugar que todo mundo tem a mesma dor, né, que tem desafio de ser mãe, tem problema com o marido, que tem problema de quem vai deixar o filho, não tem dinheiro para fechar a conta no fim do mês, que busca investimento no banco, que precisa pegar empréstimo. E aí você vai fazendo essa troca e você vai vendo que você não está sozinho de verdade. Sim. E com essas pessoas você pode desabafar. Uhum. Então, existem ambientes que a gente pode acessar sem investimento, mas que ajudem a gente. A gente não precisa se sentir sozinha nunca. O seu programa, acho que também é um caminho muito legal, porque alguma história vai te tocar, alguma história vai te conectar e você vai entender que, poxa, olha, é possível. Sim. Gente, eu falei para as meninas, eu não me formei apresentadora, né? Acho que eu nasci, porque eu sempre gostei. Meu sonho não era trabalhar com banheiro, né? Eu não acordei um dia e falei, quero ser... Nem me lembro dessa programação antes de vir para esse mundo, mas eu sempre quis ser repórter, então assim, eu achava que minha vida ia trilhar totalmente para o lado de apresentadora, e não foi. E aí um dia acordei e falei, não, eu vou fazer um programa assim, e aí eu vou começar a trazer as pessoas para elas se inspirarem naquelas histórias, e aí aquelas pessoas podem trazer isso para alguém que está começando, até naquele assunto parecido, falar, olha, e não tem idade, que nem assim, eu trago pessoas de todas as idades com o negócio. Então, assim, histórias que você fala, nossa, em que momento a pessoa deu uma chavinha nela e ela virou aquilo e falou, vou trazer, vou melhorar. E são pessoas que não é que teve um suporte já, eu nasci rico e eu vou conseguir, né? Nada contra quem é rico também, porque tem que se esforçar também. Não adianta ser só rico e abrir um negócio e não ir trabalhar. Tem que trabalhar também. Mas as pessoas que geralmente não tinham essa oportunidade. E aí elas criaram essa oportunidade na vida dela. Você agarrou a chance, você falou, talvez esse seja o meu único momento. E eu não vou deixar ele passar. Né? Que eu falo para elas, eu falo, talvez o programa possa, não financeiramente, trazer o recurso ainda que a gente espera. Mas de conhecimento, vocês vão conhecer tanta gente bacana, porque foi isso que os banheiros me proporcionaram também, entrar em lugares que eu nunca imaginei entrar. Então hoje elas estão entrando num lugar bacana, conhecendo uma pessoa maravilhosa, que elas talvez não tinham ter essa oportunidade tão rápido. Através do programa a gente acaba tendo oportunidades assim também maravilhosas. A gente conheceu pessoas fantásticas já. E a hora que vocês começarem a receber o feedback também do quanto vocês estão impactando a vida das pessoas. Sim. Né, o quanto isso mudou. Um episódio que vocês se dedicaram, acordaram cedo, passaram mal para vir até aqui. Quase que não chega. Quase que não chega. As dores, assim, e pra quê? Porque eu mudei a vida de alguém. Quando você escuta esse feedback, que você fez a diferença na vida de alguém, que você despertou alguma coisa em alguém, gente, isso transforma a vida. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é muito mais gostoso você dar um presente do que receber. Sim. É muito mais prazeroso. A sensação é outra, realmente. Falta algo ainda para conquistar? Ou você fala, não, já... Bom, sempre falta, eu acho, né? Isso é uma coisa bem... Eu falo agora sobre mentalidade. É muito complicado, porque... Vocês já ouviram falar sobre o poder da ambiência? É o poder do ambiente que você está. Se você está num ambiente onde as pessoas estão inércia, né, estão confortáveis, na zona de conforto,
Se você tem um pouquinho só a mais, você se estabiliza e fala, para que eu quero mais? Né? Eu já tenho mais que todo mundo, tá tudo bem. Mas quando você sobe um pouco a régua e começa a acessar um ambiente onde as pessoas têm mais conhecimento, mais prosperidade, têm mais abundância, conquistam e acessam coisas que você ainda não conheceu, você é puxado para cima. Então você quer sempre mais. Então tenho muitos sonhos ainda para realizar profissionalmente, então eu quero tornar a M2 muito maior, eu quero acessar mais pessoas, eu quero dar mais oportunidades, eu quero formar mais profissionais. Então o meu sonho, a M2 ela é um bebê ainda, então ela vai crescer muito, acho que tenho certeza que vocês vão ver muitas coisas ainda sobre nós, mas principalmente por essa cultura, né, por levar esse modelo de trabalho para ser acessível para mais pessoas, porque é gostoso trabalhar aqui. E a segunda coisa eu estou numa fase de descoberta, de saber quem eu sou, né? O que eu realmente gosto, quem eu quero ser como pessoa, como mulher. Agora eu vou ser mãe de uma adulta, então logo tem tanta coisa ainda que eu espero viver. A gente não sabe quanto tempo mais vai viver, mas sim, tem muita coisa, tem muitos projetos. Não, e é bacana. E como que surgiu a ideia dessa revista aqui? Achei super demais. Mulheres, são várias mulheres empresárias, tem umas histórias aqui, depois eu vou ler com calma, vou levar a minha revista e depois eu comento com vocês lá. Aquela coisa que eu falei para vocês sobre abrir a rede social para construção de autoridade, eu comecei um processo. Certo. Então, esse ano, agora em março, eu fui homenageada pela Câmara dos Vereadores de São Paulo, também como uma das 100 mulheres destaques empresárias aqui da cidade de São Paulo. Aí depois desse convite, veio o convite da revista Empreenda, junto com a EBEM, quem nos colocou nessa também foi a escola que eu faço parte. Então é um grupo que está sempre promovendo networking, visibilidade, e eu, em específico, faço uma mentoria de Miss Minds, e a minha mentora, ela tem esse papel de nos mostrar quais são os caminhos para a gente acessar o objetivo de construção de autoridade. E ela me recomendou também para a revista, junto com esse grupo, que também são Miss Minds, para participar da capa, que foi uma capa em homenagem ao mês da mulher. E aí bem conta bacana. As nossas histórias. Não, e ficou muito legal. Eu falei, nossa, essa daqui é dona da... não sei o que, conheço. Ah, tem um monte de famosa aí. Então é bem legal. Olha aqui, gente. Olha que linda. Ficou maravilhosa. Sério, muito bom. E é muito legal ver de perto, assim, esse trabalho, esse reconhecimento que eu acho que é necessário para a gente dar continuidade no nosso trabalho também. Falar, olha, tá vendo? A gente chegou aqui, chegou nesse lugar, você também pode chegar como mulher, não se limite. Nós não somos um sexo frágil, pelo contrário, nós temos uma força. E foi muito legal ter essa história com você. Você deixaria algum recado para as meninas, para as mulheres que hoje estão começando o negócio ou aquelas que estão pensando em desistir? Falando, olha, eu acho que eu cheguei num ponto que eu estou me vendo sozinha, não tenho mais forças, estou enfrentando 1000 coisas, que a gente já passou por esses processos também. O que você diria para elas? A gente fala muito isso aqui internamente na M2. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. É um discurso diário. Mas eu tô com medo que... Gente, e aí só voltando um passo, a gente cresceu tanto. A cada ano a gente mais que dobra o tamanho. E aqui as pessoas, assim como eu, começaram como mensageiras. Daqui a pouco ela assume um departamento. E normalmente são pessoas que ainda não estavam preparadas. Mas a chance é agora. Quer? Aí eu tô com medo. Vai! Quando você vai ter isso de novo? Então esse é o recado. Vai! Sim. A oportunidade está ali. Vai! Vai ter medo? Com certeza. A gente tem coragem o tempo todo? Nunca. Mas uma coisa que eu descobri recentemente é essa sensação que a gente tem do medo. Será que eu vou? O que eu vou fazer? Aquele tempo que a gente perde, aquilo que a gente vai construindo e alimentando durante esse período é muito pior do que a sensação quando a gente dá o passo e faz. São medos diferentes, mas o medo quando você atravessa a linha, ele é infinitamente mais prazeroso do que esse medo da incerteza, da insegurança. Experimenta, né? A única coisa que eu
peço a vocês um pouco de cuidado sobre o risco que você está correndo. Você está montando um negócio, você não vai colocar 100% do seu dinheiro nesse negócio, você precisa comer, você precisa viver. Ainda mais se você tiver uma família, alguém que dependa de você. É o único cuidado que você tem que ter. Tem que ter uma reserva por um tempo. Então, existem ferramentas hoje como o Sebrae, por exemplo, gratuito, gente, que vocês conseguem baixar um plano de negócio muito simples de montar, para que você saiba como começar. E aquilo que a gente está falando, a gente não está sozinho, gente. A internet está aí para facilitar a nossa vida. Às vezes a gente consome tanta informação que não é útil e deixa de buscar informação que vai nos ajudar a fazer alguma coisa. Mas faça. Né? Não deixa que esse medo, essa insegurança Tome conta. Come conta, porque é muito pior essa sensação. Porque você não sabe onde vai dar. Sim. Você dorme, acorda, o ciclo continua e você não tem esperança. E às vezes nessa hora você faz coisa errada também. Porque às vezes aí você fala, aí vem aquela vontade com força e você acaba fazendo uma coisa que não usou a sua inteligência para coisa dar certo. Exatamente isso. Né? Então, assim, mulheres, meninos também, que estão começando isso também, homens e mulheres. É porque eu acho que o nosso público desses programas acaba a mulher sendo mais assim, mas homens também assistem e também falam, olha, eu também senti medo, senti insegurança, senti isso, senti aquilo. Então, assim, vai, mas com consciência. Sempre coloca no papel tudo o que você vai gastar, como que você vai se ver daqui, coloca num planejamento, como eu me vejo daqui a um tempo. Porque é a gente atrair também aquilo que a gente quer pra gente, né? Fala, olha, eu me vejo, não sei, daqui a um ano nem sei se eu vou estar aqui. Então, pronto, já desmotivou, já acabou tudo, com tudo. Então, como que eu me vejo daqui a um ano? Como que eu me vejo daqui 2 anos? Daqui 3 anos. Então, assim, e marca e coloca o papel em um lugar. Isso é uma dica que eu fiz e deu muito certo. Coloca o papel na sua frente, todo dia você passa por ele, assim, falta isso para minha casa, falta isso para minha vida, falta isso para minha família. Então, assim, é criar metas até para você criar metas. Gente, então nós entrevistamos hoje a Suelen Moia, empresária da M2. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da M2, qual que é o Instagram da M2? Mensageria.m2 M2, desculpa, gente, M2.mensageria. Não vai ser tão difícil de achar, porque acho que foi esse nome. E o meu é suelen.moia. É isso, meninas? Não. Moia com M, hein? Suelen Moia, tudo junto, tem ponto nenhum. Suelen Moia, tudo junto com 2 L's e N de navio. E M2.mensageria. Isso, entra lá que você vai ver a empresa da Su e a Su também conhecer, começa a seguir ela, conhece mais também, se inspira todo dia, porque ela posta as viagens dela, ela posta as coisas dela, então é bem bacana. Acompanha lá, gente. Su, muito obrigada por receber o Sintonia, a gente agradece, foi muito bacana, tenho certeza que muitas pessoas vão ser inspiradas pela sua história. Com certeza nós vamos passar essa história para muitas meninas também, principalmente eu que conheço muitas jovens, então assim, eu acabo trabalhando com muitos jovens que estão nessa fase de transição de jovem para adulto. Então, assim, é legal. Quem sabe um dia a gente não consiga levar você lá também para fazer uma palestra para eles. Super top. A gente conseguir reunir os jovens que estão começando agora, que não acreditam no potencial deles, que também, às vezes, só completaram o ensino médio e acham que não vai, sabe? Mas, às vezes, a inteligência está ali, a força de vontade está ali e a pessoa não se reconhece. Então, se um dia a gente puder marcar uma palestra, a gente com certeza vai chamar você. Pode deixar marcado. E levar. Colocando na agenda, a gente faz. E eu gosto Seria bem muito legal, disso. viu? Fica aqui, ó, dica, ó, produção. A gente marcar, a gente pede o auditório lá da Caminho da Luz, qualquer coisa. E a Lari é da Zona Leste também, ela pode acompanhar a gente. Olha, lá. muito bacana, tem convidados. A Duda também vai. E a Duda dar um spoilerzinho dela lá também com as meninas, sobre como foi o começo, como é que é histórias. E saber, né, que dá para sair da periferia, dá para sair de uma situação e ser... Tudo depende do que você vai fazer. Quando eles descobriram que eu cresci e estudei no Ávila a vida inteira, que é uma escola pública, e aí todo mundo falou, eu quero ter uma empresa de banheiro. Eu falei, não façam isso. Não façam isso, vocês vão virar concorrente e... Não, mas não façam isso, porque as pessoas olham, não é tão simples. Mas você pode ter também, e você pode ter uma empresa também. Mas vamos, como a tia chegou até aqui, né, eles chamam de tia. Como a tia chegou até aqui.
Em que momento deu essa oportunidade? Porque eu também tive as minhas oportunidades. E, ó, fui lá e tive que agarrar. Senão ia passar, que nem agora. Agora é a hora da oportunidade do programa. Ou eu faço agora, ou vai esfriar e eu vou perder a vontade. Agradeço muito a equipe do Sintonia, porque o pessoal ficava assim, já que grava stories, eu falava assim, meu Deus, eu não consigo. É muito difícil. Parece às vezes eu não tô no dia bom, aí eu vou com aquela cara assim. Então não tá bom. A minha produção já tá aqui, ó. A produção é Já tá chata, aqui, né? ó. Mas a produção Já tá é aqui, ó. eficiente. Já A tá produção aqui. fica, manda foto, manda vídeo, grava. Gente, então é isso. O nosso programa hoje foi com a Su. Quem quiser saber um pouquinho mais dela, entra lá no Instagram, tá bom? A gente vai marcar ela também lá. E a gente agradece a M2 por receber a gente com tanto amor. Hoje a gente foi super bem recebida aqui, a gente ganhou brinde. Então foi bem bacana, assim, e um espaço lindo, maravilhoso. Super conexão com a natureza também. Muito obrigada, Su. Gente, um beijo. Até o próximo programa, se Deus quiser. E vocês também acompanhem aí não só o programa da Su, mas também os outros programas que a gente já tem aí colocado no YouTube. Sintonia com Jaque Matos, tá bom? Não perde. Um beijo para você. E olha, não esqueçam, tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo, gente.